Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. O caso de hoje dividiu a força policial e o público em geral sobre se era realmente um caso ou não. Ela foi assassinada ou se suicidou? Tendo passado bastante tempo pesquisando os detalhes desse caso, acho difícil acreditar que isso sequer tenha sido questionado. Sábado, 18 de abril de 1987, sábado de aleluia. Foi um dia lindo e ensolarado. Por volta das 5 da tarde, uma mulher passeava com seu cachorro perto do lago Taplow, em Maidenhead. Ela viu o que achou ser um corpo na água rasa à beira do lago. A mulher correu até a estrada principal e acenou para uma van com 2 homens dentro. As 3 voltaram ao lago e viram o corpo de uma mulher de bruços na água. Suas mãos estavam presas atrás das costas e os pés amarrados juntos. Eles entraram na água e puxaram o corpo até a margem do lago. O corpo já estava rígido, mostrando que a mulher estava morta. Ela também tinha sido amordaçada. A polícia foi chamada e, em questão de minutos, os primeiros policiais chegaram. O corpo foi rapidamente identificado como de Shani Warren, de 26 anos. Shani era secretária e morava em uma casa compartilhada com outras 2 mulheres da Neville Close, em Stoke Poges, Buckinghamshire. Ela era extremamente próxima dos pais e conversava com a mãe todos os dias. A mãe dela disse que as 2 eram melhores amigas. Shani tinha 2 irmãos, Stephen e Geoffrey. No dia anterior, ela visitou o pai às 10 da manhã para pegar uma extensão e cortar a grama do jardim da frente. Uma vizinha a viu fazendo isso na tarde do dia 17 de abril e lembra de ver Shani colocando um saco preto com aparas de grama no porta-malas do carro antes de sair. Os pais dela moravam em uma casa com um jardim grande e era comum Shani levar as aparas de grama para a casa deles para adicionar à fogueira. Cerca de 6 horas daquela noite, Joe, pai de Shani, de 57 anos, notou que sua filha ainda não havia chegado. E Elsie, que era a mãe de Shani, lembrou que disse que a filha provavelmente tinha saído com amigos. Era uma linda noite ensolarada. E sem dúvida eles a veriam no dia seguinte. No dia seguinte chegou a notícia devastadora. O corpo da filha deles foi encontrado em um lago em Taplow, a cerca de 13 quilômetros dali. Enquanto o corpo e a área ao redor eram investigados e fotografados, vários fatos e, às vezes, informações aparentemente contraditórias vieram à tona. O Vauxhall Cavalier preto de Shani estava estacionado em um acostamento ao lado do lago. Esse acostamento ficava ao lado da A4, uma estrada muito movimentada. Os próximos de Cheney não entendiam por que o carro dela estava nessa área. Se tivesse havido algum tipo de altercação, certamente teria sido testemunhada por alguém em uma estrada tão movimentada. Todas as portas do carro estavam trancadas, com exceção da porta do motorista, que estava ligeiramente entreaberta. O banco do motorista estava totalmente reclinado. Havia um ovo de Páscoa no assoalho do carro. Perto dali, a polícia achou uma bolsa com uma corda de reboque e concluiu que Shani foi amordaçada e amarrada com itens do próprio carro. Um exame forense no carro foi conclusivo. Não havia sangue nem sinais de luta no veículo dela. Na área onde o corpo de Shani foi encontrado, a polícia encontrou várias pequenas marcas na lama que eram compatíveis com os sapatos de salto-agulha que Shani usava na época. No entanto, não havia outras pegadas, parecendo que Shani caminhou sozinha até a beira do lago. Uma busca no lago encontrou um cabo de chupeta que parecia estar amarrado em forma de laço. As mãos de Shani estavam presas com o segundo cabo de chupeta do conjunto. A polícia achou também um cartão destinado a Sir Roger. Quando a luz começou a diminuir naquela noite, o patologista chegou ao local. Dr. Benjamin Davis era um patologista do Ministério do Interior muito experiente, que foi informado sobre a cena e as fotografias. Ele olhou para o outro lado do lago e comentou que parecia que Shani tinha feito aquilo consigo mesma.
Durante a autópsia, Benjamin examinou Shani pela primeira vez. Uma mordaça com nó simples estava amarrada na boca dela. Seus pés estavam amarrados com a corda de reboque e as mãos presas atrás das costas com um cabo de chupeta vermelho. Devido à rigidez do cabo de chupeta, essas algemas improvisadas estavam tão frouxas que Shani poderia ter soltado as mãos facilmente. Shani foi encontrada completamente vestida, sem sinais de agressão sexual. Ela usava um jeans tão apertado que seria quase impossível vesti-lo nela novamente após a morte. Ela tinha uma manicure perfeita que não havia sido danificada de nenhuma forma e também não apresentava ferimentos de defesa em seu corpo. Não havia drogas nem álcool em seu organismo. Shani tinha água nos pulmões, então estava viva quando entrou no lago. A causa da morte dela foi afogamento. Considerando tudo isso, o patologista do Ministério do Interior concluiu que ela não foi agredida sexualmente nem assassinada. Acreditava-se que Shani havia tirado a própria vida. As pessoas próximas ao caso estavam divididas. Shani morreu sozinha ou foi morta por um monstro? Se foi um assassinato, por que não havia sinais de violência ou luta? Porque havia apenas um conjunto de pegadas, e como ela passou pelo arame farpado e pela cerca de tela que cercavam o lago. Mas, por outro lado, é razoável supor que ela tirou a própria vida? Ela não deixou nenhum bilhete para ninguém, nem mesmo para a família, com quem era muito próxima, e Shani nunca demonstrou sinais de depressão. E por que ela se amarraria e amordaçaria antes de tirar a própria vida? Até a sala de investigação estava dividida entre duas opiniões opostas sobre o que investigavam. Inicialmente, todos os jornais publicaram manchetes falando de assassinato, incluindo a manchete: amarrada e amordaçada, Shani, 26 anos, lançada à morte, horror da garota do túmulo do lago, crime horrível e aparentemente sem motivo, amarrada, amordaçada e lançada em um lago, pesadelo da garota deixada para se afogar por seu assassino. No entanto, logo foi noticiado que os detetives não descartavam a possibilidade de que Shani tivesse tirado a própria vida, com os jornais afirmando que o caso estava deixando a polícia perplexa e que era um mistério para os detetives porque não havia sinais de que Shani tivesse lutado, nenhuma outra lesão e nenhuma evidência de agressão sexual. O irmão de Shani, Estevão, irritou-se com a sugestão e disse: "Isso é ridículo! Como eles podem sugerir que ela amarrou as próprias mãos para trás, colocou uma mordaça na boca, amarrou os tornozelos juntos e pulou no lago? Ela não estava deprimida e tinha todos os motivos para viver." A investigação policial continuou até haver certeza sobre as possibilidades. Entrevistaram sua família, amigos, ex-namorados e colegas de trabalho. Uma amiga e colega de trabalho disse que Shani estava animada para o longo fim de semana de Páscoa e tinha planos de comprar ovos de Páscoa, fazer algumas tarefas, sair com amigos e depois ir para o apartamento de férias da família em Bournemouth com os pais. As duas combinaram de se encontrar na terça-feira seguinte. Foi constatado que Shani saiu para jantar no dia 16 de abril em um restaurante indiano com um ex-namorado, Roger Pell. Sempre que visitavam o restaurante, os funcionários o chamavam de Sir Roger, destinatário de um cartão achado pela polícia na cena do crime. Roger soube da morte de Shani pela capa do jornal e imediatamente entrou em contato com a polícia para contar o que sabia. Ele foi entrevistado longamente em várias ocasiões, mas foi descartado como tendo qualquer envolvimento. A polícia investigou se Shani poderia ter se amarrado sozinha. Uma policial tentou replicar a maneira como Shani havia sido amarrada e achou impossível fazer isso sem a ajuda de outra pessoa. A família de Shani não acreditava que ela teria tirado a própria vida. Ela estava feliz, olhando para o futuro e pronta para viver. A mãe disse que, apesar de Shani saber nadar, não aguentava ficar com o rosto na água. Ela não acreditava de jeito nenhum que Shani teria feito isso consigo mesma. O caso foi apresentado no programa Crime Watch da British Broadcasting Corporation, o que levou a uma possível pista onde alguém viu um carro preto quebrado na A4
no lado de Maidenhead do lago Taplow. 3 homens e uma mulher o cercavam. O carro de Shane foi examinado e identificado um defeito na caixa de câmbio. Será que ela quebrou antes de ser atacada? A polícia, através do contato com o serviço de assistência da AA, descobriu que esse carro pertencia a outra mulher e não tinha relação com o caso. No Crime Watch, revelaram que sumiram a bolsa de couro marrom de Shane e as chaves do carro com o chaveiro da Escócia. Esses itens nunca foram encontrados. O apelo resultou em alguns possíveis novos avistamentos. Uma mulher relatou que, por volta das 18h30 da Sexta-feira Santa, estava no acostamento do lago Taplow, onde viu um carro verde e uma mulher parecida com Shane conversando com um homem. Um homem também entrou em contato com o programa para dizer que estava na área na noite em questão e viu um homem parado perto do lago por volta das 7 da noite. Ali perto havia um carro verde escuro, talvez um BMW. Ele descreveu o homem como entre 30 e 40 anos, cabelo escuro e ralo, corpo de meia-idade e de terno. Em maio de 1987, houve uma nova reviravolta no caso. Charles, de 33 anos, tirou a própria vida e deixou um bilhete acusando outro homem de ser responsável pela morte de Shane. No início de junho, um retrato falado de um homem com quem a polícia queria conversar foi divulgado para a imprensa. Esse homem foi visto das 10 da noite até o fechamento no Old Station Inn em Taplow, na noite anterior ao dia em que encontraram o corpo de Cheney. Ele tinha entre 23 e 26 anos, usava uma jaqueta bomber bege e calças escuras ou bege e possivelmente tênis brancos. Todas essas pistas foram completamente investigadas e, uma a uma, foram descartadas da investigação. Em junho de 1987, o legista de South Buckinghamshire, John Roberts, disse que o corpo de Cheney poderia ser liberado para o sepultamento. O funeral dela foi realizado no dia 15 de junho de 1987, na igreja St. James, em Gerrards Cross, Buckinghamshire. O caso se arrastou com pouco progresso. Um policial descreveu como trabalhar no escuro. Enquanto isso, os rumores de que Shane teria tirado a própria vida continuavam a causar ainda mais dor para a família, que precisava desesperadamente de privacidade. Mas, em vez disso, encontrou a insensibilidade da imprensa e de certos policiais extremamente angustiante. 6 meses após a morte de Cheney, foi realizada uma investigação para determinar como ela havia morrido. A família dela e a mídia nacional estavam presentes. Um especialista em nós foi chamado ao tribunal para demonstrar se seria ou não possível para Cheney amarrar sozinha os nós que prendiam suas mãos e pés. Ele demonstrou com as mãos à sua frente e, quando foi apontado que as mãos de Shane estavam atrás das costas, ele simplesmente retirou uma das mãos e a colocou de volta pelo laço atrás das costas, devido à folga das amarras. Ele passou 10 minutos replicando as amarras sem ajuda, o que o levou à conclusão de que Shane poderia tê-las feito sozinha, mas não havia evidências de que ela realmente tivesse feito isso. O Dr. Benjamin Davis, o patologista, também estava presente e parecia quase presunçoso em sua firme crença de que Cheney havia tirado a própria vida, afirmando que era obviamente algo feito pela senhorita Warren e que o perito concordava com ele, apesar de o perito ter dito que era apenas uma possibilidade. Benjamin continuou dizendo que os nós eram tão amadores que ele não conseguia imaginar um agressor amarrando-a desse jeito específico. A teoria dele era que Cheney havia amarrado as próprias mãos e pés, colocado uma mordaça na boca e depois se deitado em apenas 45 centímetros de água para se afogar. A marca de ligadura no pescoço dela indicava que ela havia tentado se enforcar antes de se afogar. Benjamin mencionou outros 3 casos em que ele havia trabalhado, onde pessoas tentaram se enforcar e colocaram uma mordaça antes de se afogarem na banheira. Um psiquiatra renomado, Dr. John Hamilton, também apresentou provas no inquérito. Ele foi solicitado a examinar mais de 7 anos dos diários secretos de Cheney
e não encontrou nenhuma evidência que indicasse que Shane estava deprimida. Ele disse que não conseguiu encontrar nenhum motivo para pensar que ela teria feito isso de uma forma tão bizarra e complicada, acrescentando que nunca havia encontrado alguém que tivesse colocado uma mordaça em si mesmo e amarrado as mãos e as pernas antes de tirar a própria vida. Também era extremamente raro que alguém simulasse um homicídio nessa situação. O legista decidiu que nenhum dos argumentos foi comprovado e, por isso, deu um veredito em aberto. Enquanto o caso permanecia em aberto, sem novas pistas e com disputas sobre a existência de um crime, a morte de Shane não era mais investigada ativamente pela polícia. A sala de investigação foi fechada, com um membro da polícia do Vale do Tâmisa afirmando que não há um pingo de evidência sequer para sugerir que ela foi assassinada, e também dizendo que, como Shane tinha um medo desproporcional de contrair síndrome da imunodeficiência adquirida em relação ao seu estilo de vida, e também havia jurado ficar longe de homens naquela época, eles acreditavam que essas duas informações reforçavam bastante a teoria de que ela tirou a própria vida. A família dela seguia certa de que ela foi assassinada, e um vizinho ofereceu 10.000 libras por informações que levassem ao assassino de Shane. Apesar da recompensa oferecida, isso não resultou em nada. Levaria mais 10 anos até que houvesse algum progresso no caso. Em dezembro de 1997, a polícia descobriu semelhanças marcantes entre a morte de Shane e uma série de ataques sexuais violentos contra mulheres em Leicestershire, Yorkshire e Nottinghamshire. A Operação Lynx foi encarregada de rastrear o homem responsável por esses ataques e resultou na maior busca desde o estripador de Yorkshire. O criminoso era um predador sexual psicopata, extremamente perigoso e violento, e estava claro que ele tinha potencial para cometer violência extrema e, possivelmente, assassinato. Suas vítimas tinham o mesmo modus operandi. Mulheres sozinhas eram sequestradas em seus carros e levadas a locais isolados, onde sofriam abuso sexual dentro do veículo. Depois elas podiam se vestir e eram levadas para um local com água, amarradas e empurradas para dentro dessa água. As semelhanças com a morte de Shane eram notáveis. Em março de 1998, a Operação Lince fez uma descoberta importante. Uma das vítimas contou à polícia que seu agressor havia pegado um envelope, do qual a polícia conseguiu obter uma impressão digital parcial. Na época, essa impressão digital parcial não podia ser pesquisada em todo o banco de dados por computador, então a busca teve que ser feita manualmente. Um analista de perfil geográfico já havia afirmado que o criminoso provavelmente morava em Leeds. Então, para restringir a busca, a polícia compilou uma lista de homens que haviam comparecido aos tribunais de magistrados de Leeds durante 6 meses antes e depois do primeiro crime conhecido, em 1982. Eliminando quem não se encaixava na descrição física do criminoso, um homem branco de 30 ou 40 anos chegaram rapidamente a uma correspondência positiva para a impressão digital parcial. Clive Barwell foi preso e testes de DNA provaram que os 4 ataques em Leeds, Bradford e Nottingham estavam todos ligados a ele. O trabalho para provar o envolvimento dele na morte de Shane continuou. Uma linha do tempo da vida de Clive foi desenvolvida. O acostamento onde o carro de Shane foi encontrado era muito utilizado por motoristas de caminhão, entregadores e caminhoneiros. Clive era entregador na época da morte de Shane. Na Sexta-feira Santa de 1987, Clive trabalhava entre Swindon, Wiltshire e o aeroporto de Heathrow. Ele tinha entregas para fazer no centro da cidade de Maidenhead, que fica a apenas 1 quilômetro de Taplow. Após 10 anos, a polícia acreditava ter prendido o responsável pela morte de Shane. Quando foi interrogado, ele respondeu, sem comentários, e não teve qualquer reação quando lhe mostraram fotografias de Shane. Em 1999, Clive se declarou culpado de 3 agressões sexuais, uma tentativa de assassinato e 4 sequestros no Tribunal da Coroa de Teesside. No entanto, não havia nenhuma ligação forense entre ele e Shane,
E, apesar dos detetives acreditarem que ele era responsável pelo assassinato de Cheney, nenhuma acusação foi feita contra ele por esse crime. Mais uma vez, ainda não havia justiça para Cheney. Levaria mais 21 anos para que isso mudasse. Em 2020, novas técnicas foram desenvolvidas que poderiam ser usadas para reinvestigar casos antigos graves, e o caso de Cheney foi revisitado. A equipe que trabalhava nisso não tinha dúvidas de que ela havia sido assassinada. Desde 1987, as evidências da cena foram mantidas em embalagens lacradas para evitar contaminação, incluindo os cabos de chupeta, a corda de reboque e a mordaça, junto com as fitas retiradas das roupas de Cheney quando foram examinadas 33 anos antes. Os testes na mordaça mostraram a presença de sangue de Cheney. Também havia esperma presente, que revelou um perfil de DNA masculino e comprovou agressão sexual. Das fitas retiradas do sutiã de Cheney, também foi possível obter um perfil parcial de DNA masculino. Isso era, esperançosamente, tudo o que a polícia precisava para acusar Clive do assassinato de Cheney. Eles ficaram chocados quando o DNA não bateu. Em vez disso, isso os levou a outro homem, Donald Robertson, de 66 anos, alguém que nunca havia aparecido na investigação. Donald tinha uma ficha criminal horrível, sendo um grande perigo para mulheres jovens por décadas. Ele foi condenado por vários abusos sexuais e, em 20 anos entre o primeiro e o último crime, ficou apenas cerca de 4 anos fora da prisão, reincidindo poucos meses após cada libertação. Quando o DNA no caso do assassinato de Cheney veio à tona, Donald já estava encarcerado na prisão de Little Hay por outro crime. Durante o interrogatório policial, Donald respondeu sem comentários a todas as perguntas sobre Cheney. Enquanto a polícia investigava Donald, descobriram que ele já havia sido preso suspeito de agressão sexual a uma garota de 16 anos em Slough. Na época, ele negou qualquer envolvimento, e a jovem teve que passar por uma roda de reconhecimento para identificar seu agressor. As regras da época, que felizmente agora mudaram, faziam com que ela tivesse que identificar seu agressor na presença e ouvindo ele. Traumatizada por esse evento, ela não disse nada e só identificou Donald quando já estava fora da sala. Isso tornou a identificação inadmissível e nenhuma acusação foi feita contra ele na época. Felizmente, as evidências físicas do caso também foram preservadas. O DNA de Donald foi achado na roupa íntima da vítima. A polícia uniu este caso de agressão sexual às acusações de assassinato e agressão sexual de Cheney. O caso foi levado ao Tribunal da Coroa de Reading em abril de 2022, onde o júri foi informado de que o esperma encontrado na mordaça era 1 bilhão de vezes mais provável de ser de Donald do que de outra pessoa, e o DNA nas fitas do sutiã era 27 milhões de vezes mais provável de ser dele do que de outra pessoa. Donald não se deu ao trabalho de comparecer ao julgamento. As evidências eram claras, mas a polícia e os promotores temiam que o julgamento equivocado do patologista Dr. Benjamin Davis, anos atrás, pudesse assombrá-los novamente. Eles não precisavam ter se preocupado. O veredito foi unânime. Donald foi considerado culpado e condenado a uma pena mínima de 30 anos. Então, com 66 anos, é provável que ele nunca mais veja o lado de fora de uma prisão. Stephen, irmão de Cheney, descreveu-a como calorosa e carinhosa, e disse que seus pais, falecidos no ano anterior, nunca superaram sua morte. Ele continuou dizendo que é uma das tragédias da vida o fato de que tudo pode ser destruído em um instante. Cheney conheceu Donald Robertson, que atacava jovens garotas e mulheres sozinhas, aterrorizando-as com ameaças cruéis e abusos. Não podemos imaginar como foram os últimos momentos de Cheney, mas você deve concordar que nenhum castigo basta para seu agressor, um psicopata covarde que nem teve coragem de ir ao tribunal ou depor por videoconferência. Isso conclui o caso de hoje sobre Cheney Warren. Inscreva-se se for novo no canal,
Infelizmente, fiquei sem tempo de novo esta semana. Espero que na próxima semana tenha crimes menores. Muito obrigado por ouvir o Crime Reel. Fiquem seguros, até logo. O caso de hoje foi de Maidenhead, famosa pela maior ponte ferroviária da Europa construída por Brunel. Muitos achavam que havia falha no design e que ela cairia ao passar um trem, mas como foi feita em 1838, acho que estavam errados. Até logo.